Salve, salve, meus amigos! Passando aqui hoje para um lembrete e uma pergunta no projeto Trabalho em Debate. Você sabia que o Supremo Tribunal Federal suspendeu os processos em que se discute o alcance territorial das decisões em ação civil pública? Ou seja, em português claro, uma decisão prolatada em ACP vale para onde? É isso que foi alvo de suspensão pelo STF. E aí eu pergunto para a professora Carolina Irata, exímia, excelente e digna e distinta procuradora do trabalho. Qual o alcance dessa decisão do STF? Quais as consequências, professora Carolina? Para conferir a resposta, acessa o perfil da professora Carolina e descobre lá a resposta da nossa pergunta. Um grande abraço! Olá, minhas queridas, meus queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao projeto Trabalho em Debate, um projeto coordenado pelos professores Danilo Gaspar, Yuri Pinheiro, Rafael Miziara e Rodolfo Pamplona. E a pergunta dessa semana que me foi direcionada é quanto ao alcance da decisão do STF que determinou a suspensão de todos os processos nos quais se discuta a incidência do artigo 16 da LSCP. Só para vocês entenderem, o artigo 16 da Lei 7347 de 85 da LSCP limita os efeitos da coisa julgada coletiva ao âmbito territorial do órgão prolator da decisão. Esse preceito ele foi inserido pela MP 1574, posteriormente convertida na Lei 9494 de 97, e assim que ele ingressou no ordenamento jurídico, a doutrina majoritária sempre se posicionou aí pela sua inconstitucionalidade e pela sua incompatibilidade lógica com o microsistema de tutela coletiva. Tanto assim que a jurisprudência, seja do TST, seja do STJ, se pacificou no sentido da inaplicabilidade dessa restrição aos efeitos da coisa julgada. A título de exemplo, eu cito para vocês os informativos 41 e 78 do TST e também o recurso especial repetitivo 1243887. Bom, pessoal, essa questão foi aventada perante a Suprema Corte, perante o STF diversas vezes, mas duas delas são especialmente relevantes. A primeira, na ADI 1576, essa ADI foi extinta sem resolução do mérito porque não foi aí providenciado devido aditamento inicial quando da conversão da MP em lei. E a segunda oportunidade se trata do tema 715 da tabela de repercussão geral do STF. Nessa hipótese, nessa segunda oportunidade, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que essa mesma questão não teria contornos constitucionais, seria restrita aí uma controvérsia infraconstitucional. A relatoria foi do ministro Gilmar Mendes. Agora, em fevereiro deste ano, em fevereiro de 2020, o STF, totalmente aí revendo a sua jurisprudência, não só reconheceu o contorno constitucional dessa discussão referente ao âmbito territorial da coisa julgada em processo coletivo, como ainda reconheceu a repercussão geral. Posteriormente, pessoal, em 20/4 agora de 2020, o ministro Alexandre de Moraes, o relator desse recurso extraordinário, ele então ordenou a suspensão de todos os processos nos quais se discuta a abrangência dos efeitos da coisa julgada no processo coletivo. Bom, pessoal, antes de mais nada, eu preciso dizer aqui para vocês que essa suspensão ela não é um efeito automático do reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal. Na verdade, ela depende de uma deliberação discricionária expressa do relator e isso já ficou aí definido pelo Pleno do STF no RE 966177. Ok? Bom, mas nesse caso específico, o ministro Alexandre de Moraes, de fato, prolatou uma ordem expressa, uma decisão monocrática expressa no sentido de suspensão de todos os processos nos quais se discuta a incidência do artigo 16 da LSCP.
Bom, e essa decisão tem ou não efeitos no processo do trabalho? Uma primeira corrente, que tende a ser minoritária, afirma que não. Por quê? Porque o leading case sob julgamento, ele trata de uma ação representativa, de uma ação associativa que versa sobre direitos patrimoniais relativos ao consumo. Então, não versa sobre uma questão trabalhista, não versa sobre verba de caráter alimentar e muitas vezes verbas até extrapatrimoniais, como são típicas de uma ação civil pública que tramite perante o processo trabalhista, tá? Então, esse primeiro posicionamento apregoa que não, que essa suspensão não opera efeitos na Justiça do Trabalho. Tende a ser um posicionamento minoritário, porque a ordem de suspensão do ministro Alexandre de Moraes não faz qualquer tipo de ressalva, ao contrário, determina a comunicação dessa suspensão a todos os tribunais do país. O segundo posicionamento, então, partindo dessa premissa de que não foi feita qualquer distinção pelo ministro relator, defende a incidência dessa decisão de suspensão sobre as ACPs, sobre os processos trabalhistas, tá? Bom, e aí, para essa segunda posição, qual seria a abrangência dessa suspensão? Bom, antes de mais nada, não impede, evidentemente, a propositura de uma ação civil pública ou de uma execução individual de um julgado coletivo e tampouco impede a concessão e efetivação de medidas de urgência, tá? Bom, tirando essas hipóteses, atinge seja processo de conhecimento, seja processo de execução, seja a fase de cumprimento de sentença, no qual exista aí essa discussão acerca dos efeitos da coisa julgada no processo coletivo. Bem, pessoal, atinge também processo coletivo e processo individual. Mas por que atingiria um processo individual? Nós não podemos esquecer da eficácia in utilibus da coisa julgada coletiva, que proporciona a possibilidade do lesado individual promover de modo apartado, inclusive do juízo originário da condenação, a liquidação e execução da coisa julgada coletiva. Bem, e aí a questão mais interessante é a gente saber se a suspensão ocorre também desde logo na primeira instância, impedindo, por exemplo, a instrução probatória, ou se somente em uma outra oportunidade. Vejam, também dois posicionamentos a respeito. O primeiro posicionamento parte aí da premissa de uma interpretação literal da ordem de suspensão do ministro Alexandre de Moraes. Então, não foi feita qualquer ressalva, tá? De modo que essa suspensão seria imediata, independentemente da fase procedimental, seja uma fase instrutória, seja uma fase de julgamento, seja uma sentença em primeira instância, seja um acórdão em tribunal regional do trabalho. E um segundo posicionamento aplica aí ao caso 1036, parágrafo 1º do CPC, dizendo o seguinte: olha, tendo em vista a natureza dos bens jurídicos defendidos em ação civil pública, de alta repercussão social, de caráter muitas vezes extrapatrimonial, diretamente ligados à dignidade da pessoa humana, nesse caso, o que melhor atenderia ao devido processo legal, que deve ser moldado de acordo com as especificidades da causa, seria que essa suspensão somente fosse incidir a partir do momento de admissibilidade dos recursos extraordinários, ok? Bom, pessoal, então por hora é só. Na verdade foi um vídeo um tanto quanto longo. Eu agradeço a paciência de vocês, um beijo a todos e uma excelente semana.